indústria está preocupada com essa medida, outros setores da nossa economia também, porque são 6 milhões de trabalhadores ativos aí que estão mantidos, né? Graças a essa iniciativa, hoje as empresas podem escolher ou pagam 20% de contribuição previdenciária sobre os salários de funcionários ou uma alíquota que vai de 1% a 4,5% sobre o faturamento bruto, o que tem ajudado a preservar empregos nesta pandemia. A situação do emprego não é fácil, é difícil de ser enfrentada, pode ficar ainda pior sem medidas como essa. Para falar mais sobre esse assunto, como é que está a negociação para a prorrogação dessa medida, nós vamos entrevistar agora aqui na Rádio Bandeirantes o deputado federal, relator do projeto de desoneração da folha de pagamentos, Jerônimo Gergen, que é do PP do Rio Grande do Sul. Tudo bem, deputado? Como vai o senhor? Seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Tudo bem, bom dia aos nossos ouvintes, bom dia a todos que estão aí no estúdio, e é um prazer muito grande participar da programação. Ontem estive aqui em São Paulo, agora estou voltando a Porto Alegre, uma rodada de tratativas no sentido de construirmos com os setores que não estão contemplados na desoneração um eventual apoio para medidas que possam resolver estruturalmente isso, para que não seja a cada ano uma mobilização tentando prorrogar por mais um ano, né? Que é justamente o que acaba acontecendo, e no Brasil continua sendo caríssimo gerar emprego, né? Para ter uma ideia, o custo da folha como um todo são 400 bilhões, e nós precisamos, sem dúvida nenhuma, entender e construir junto com o governo a retirada de parte desse peso. O próprio ministro Paulo Guedes tem dito insistentemente que o pior imposto que tem é o imposto sobre o trabalho, e eu concordo plenamente, porque se nesse momento a oneração voltar, nós vamos ter desempregos. E eu tenho dito o seguinte: o governo agora precisa decidir, ou gasta para desonerar a folha ou gasta para pagar Bolsa Família. E é por isso que, ao invés de trabalhar exclusivamente para simplesmente prorrogar para os 17 setores, o que é fundamental, e nós estamos trabalhando para isso, eu estou me dedicando a ver, numa construção maior, que possamos ter a solução definitiva, incluindo outros setores, né, que possam vir a ter menos peso do Estado na geração de empregos. Deputado, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Eu queria saber, Cláudio, deputado, bom dia. Tudo bem, como vai? Bom dia. Eu queria saber qual o seu sentimento, assim, a chance efetiva de o projeto ser votado a tempo, né? A sensibilidade dos deputados, dos senadores, isso é concreto? Eu gostaria que o senhor nos desse uma perspectiva, porque é uma expectativa imensa, né? Muitos dos nossos ouvintes são empresários ou são trabalhadores desses setores que estão ali prendendo a respiração, todos temendo o pior, né? Que é simplesmente essa coisa caducar e tantos empregos serem colocados em risco. Há sensibilidade no parlamento para votar isso a tempo? Assim, Cláudio, votado será, aprovado da mesma forma. O tempo é muito curto, o tempo é muito ruim. O governo já disse que a proposta como está, ao final, será vetada. Então nós temos que trabalhar com a questão de possibilidade até de derrubada de vetos. E depois uma guerra judicial. Aliás, a medida atual já está lá no STF para ser apreciada, né? Então a minha preocupação é buscar uma construção. Eu senti da parte política do governo, eu senti da estrutura técnica do Ministério da Economia uma compreensão de que a medida não pode ser simplesmente suspensa para aqueles que já estão, mas há uma vontade de trabalhar isso definitivamente. O ministro me disse: olha, Jerônimo, eu já dei ideias, né? No entanto, não avançaram. E eu contrapus a ele, com muito respeito, de dizer que os anúncios feitos até agora não foram feitos com construção junto ao setor privado, junto ao Congresso Nacional. Então, quando você recebe uma notícia de uma proposta sem que a base seja alinhada, com certeza ela não para em pé, né, Cláudio? Então, é justamente o que eu estou fazendo. Eu não estou tratando aqui da relação do governo com o Congresso, que é uma outra etapa, mas com o setor privado, né, sejam dos 17 setores, ou os mais de 50 setores que ontem eu jantei aqui em São Paulo, recebido pelo Washington Sinel, né, lá na residência dele, os setores todos sabem que alguma coisa precisa ser feita. Nós não trabalhamos aumento de imposto de forma alguma, não aceitamos isso. Agora, uma mudança do perfil da cobrança, existe apoio, e obviamente tendo esse apoio privado, o governo busca a construção no legislativo.
mas nós precisamos ser rápidos. Dia 15 é a votação do meu parecer na CFT. E o que está sendo construído, eu espero que o governo nos sinalize até lá, para que a medida seja aprovada e o que mais precisar para o estrutural também já comece a tramitar no Congresso Nacional. Deputado, no ano passado a gente passou por essa mesma aflição, não é? Com o tempo correndo e a dificuldade de votação desse projeto no Congresso. Ele foi aprovado e depois foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro e o veto foi derrubado pelo Congresso Nacional. Só vê o risco de que isso aconteça de novo, deputado? Eu vejo o risco e o ano passado ainda foi em cima de uma medida provisória. Agora é um projeto de lei. O trâmite é mais demorado. Eu estou tentando ganhar tempo para que a gente aprove na quarta-feira, dia 15, colha as assinaturas para jogar direto a plenário, né, com urgência o projeto, né, para não passar ainda na CCJ. O governo, não havendo um acordo, pode recorrer, aí não tem a menor chance de ele tramitar até o final. Então, eu estou concentrado justamente nessa possibilidade de acordo para que a gente escape de tudo isso e aprove, e não só para os 17, para outros, né? Esse é o grande desafio, porque a essas alturas também não é justo o modelo como está. É caro para todo mundo, uma parte até tem, mas não tem segurança jurídica. Então, se nós não aproveitarmos esse momento que todos reconhecem que dá para avançarmos, né, nós vamos perder uma grande chance. E o que é pior, Cláudio e amigos, muitos contratos feitos para o ano que vem sem a oneração. Imagina voltar a oneração agora, né, com tudo já encaminhado, no olhar de 2022, no contrato de 2022, o custo a mais que nós vamos colocar. E eu tenho dito insistentemente, o governo tem que decidir se gasta para gerar emprego, desonerando, ou se gasta para pagar Bolsa Família e seguro-desemprego. Eu prefiro gastar para ter emprego. Agora, se pudermos resolver isso para que ninguém gaste e a gente gere emprego, mais empregos e remunere melhor, a proposta está sendo posta na mesa e o setor privado está disposto a construir. Deputado, só fala de incluir mais setores. Hoje acho que são 17 setores, os grandes empregadores, não é? Construção civil, telemarketing, quem consome mão de obra mesmo. Que outros setores o senhor quer incluir nesse projeto de desoneração da folha de pagamento? Na verdade, o ideal é que todos os setores tivessem o mesmo direito, né? Vai depender da medida que eventualmente o governo venha a construir, né? Porque se for, por exemplo, a tese do microimposto, né, nós teríamos aí a possibilidade de chegarmos a 60 bi. Com 60 bi você coloca a grande maioria dos setores, né? Então é justamente isso que estou sondando o setor privado, né, para que possam então dar segurança ao governo e obviamente o governo negociar com o Congresso uma proposta que venha a ser construída ou concluída, pegando exemplos que já estão por aí. Acabei de falar né? O que não passa pela cabeça de ninguém é uma volta de CPMF, coisa de aumento de impostos, isso não passa e nem fazemos qualquer tratativa nesse sentido. Agora, outras medidas são totalmente apoiadas e a questão é apenas o governo decidir. Deputado, então, só para resumir para o nosso ouvinte aí, para quem é empresário dessas áreas, para quem é empreendedor, como é que está a expectativa, então? Já isso está na Câmara, vai ter que voltar para o Senado? Qual que é a expectativa que se tem para a solução aí desse impasse em relação à proposta de desoneração da folha de pagamento? Nós teremos a votação dia 15, depois não na próxima, na outra semana. O meu parecer eu já entreguei na semana passada, achei, por uma questão de lealdade, eu não posso ir para uma negociação com alguma carta na manga, então publiquei o meu parecer. Ele pode ser alterado por qualquer acordo que venhamos a fazer, mas provavelmente teremos que ter, quem sabe, até uma emenda constitucional tramitando, que venha do governo, né? ou num acordo seja até apresentada pelo Congresso. Isso não é problema. O fato é que nós temos que ter essa discussão concluída até o dia 15, para que, com apoio ou sem apoio, a gente avance o processo. Se for com apoio, volto a dizer, é muito mais simples e muito mais rápido e com toda certeza conseguiremos avançar. Se for sem acordo, dará muito mais trabalho, nós vamos ter que mobilizar muito mais. Eu acho que o governo não terá falta de sensibilidade de forma alguma, sei que o caixa está apertado, tudo isso, mas o governo tem a dimensão do problema. Para os 17 setores nós teremos que manter com certeza, mas eu espero que a gente possa avançar para fazer justiça e gerar emprego no Brasil, que é o que mais nós precisamos.
Agora, deputado, no Ministério da Economia que o problema está ali, né? O ministro, né? O ministro, quando isso foi discutido antes, meses atrás, ou no ano passado, não, eu acho que é este ano ainda, o ministro chegou a falar sobre isso, né? Uma solução que fosse definitiva. Mas, enfim, com as dificuldades que eles alegam ter, né, de arrecadação, etc., apesar dos recordes que têm sido batidos, me parece que o ministro da Economia acaba sendo o principal adversário dessa medida, não? Cláudio, eu disse ao ministro, né, a forma, o governo como um todo, ao longo do tempo, tem sido um pouco falho na articulação política. Eu imagino que agora com o Ciro Nogueira isso venha a melhorar, né? Tenho conversado com o Ciro dos meus movimentos, né, pra gente, que não adianta o setor privado dar o ok se o Congresso não dá, então a gente tem que trabalhar nesse sentido. Eu disse ao ministro, a forma como foi anunciada não foi construído antes. Agora eu estou propondo o contrário, façamos a construção política antes, né, para que quando confirmada a proposta ela já tenha apoio. É justamente isso que eu estou me movimentando no setor privado, no setor legislativo eu não consigo articular o Congresso inteiro. O governo é que vai ter que construir. Mas tendo o apoio externo, o apoio privado, o apoio produtivo, fica mais fácil no meu ponto de vista. Então, por isso que até o dia 15 a gente tem que ter isso mais bem elaborado para que possa avançar na votação. O fato é que nós estaremos votando com toda certeza o projeto da manutenção no dia 15. Se tivermos condição de avançar no ponto estrutural, o governo também terá que sinalizar até lá. Deputado, os ouvintes perceberam ao fundo aí o sonzinho do aeroporto. O senhor está no aeroporto, hein? Estou voltando para o Rio Grande do Sul. O senhor está em Congonhas? Estou em Congonhas. Então, o senhor é advogado, é político, mas dá uma de repórter aí para quem vai viajar no feriado. Como é que está o movimento aí no aeroporto em São Paulo, hein? Olha, eu até sou o presidente da Frente Parlamentar dos Aeronautas, né? Aqui está um movimento normal, tranquilo, não tem muita movimentação não, está bem tranquilo e tudo em ordem, me parece, os horários dos voos aqui. E eu tenho uma alegria muito grande, aqui em Congonhas está sendo instalado o EMAS, que é um equipamento na cabeceira da pista, que é para proteção realmente dos voos, né? E eu tenho um dedinho nisso, acabei lá no início fazendo uma articulação de apresentar o pessoal lá da Suíça, a Infraero, e esses dias eu estive com o ministro Tarcísio aqui, para conhecer a estrutura que está sendo instalada, que é uma alegria muito grande. E já que falamos em aviação, também vou dar uma notícia aqui, pessoal. Eu fui o relator do DTE, que é o Documento de Transporte Eletrônico, que retira a papelada do transporte de cargas no Brasil, e ele foi aprovado antes de ontem. É um outro orgulho que eu tenho também, já que estamos falando em transporte aqui. Deputado Jerônimo Gergen, que é do Progressistas do Rio Grande do Sul, conversou conosco aqui na Rádio Bandeirantes sobre a desoneração da folha de pagamento. Deputado, estamos em cima do assunto aí. Em qualquer novidade, só nos avisar aqui que o senhor volta para o ar. Um abraço. Um grande abraço, eu também sempre à disposição. Prazer conversar com vocês todos. Rede Bandeirantes de Rádio.